Aí, gente, na cena mais uma vez, Marcos Caneta com Pod Black, aqui no podcast da Escola Lodum Sul. E hoje é um dia muito especial porque o nosso convidado é uma figura histórica da luta pan-africana no Brasil, em particular nas artes. Ele é músico, compositor, ele é cantor, ele é palestrante e ele criou e ajudou a manter por muitos anos na potência da mídia nacional o grupo Cidade Negra. Então, você que está aí do outro lado, salva de palmas ao da Gama, que já está aqui com a gente. E aí, da Gama? Ô, meu irmão, obrigado. Para nós ainda é boa tarde, né? Verdade. Então, seja bem-vindo mais uma vez, né? Você já esteve aqui, para nós foi muito honroso com o Popó, um guitarrista que estará conosco também, como você, no tributo a Michael Jackson. Mas dessa vez você veio com a filha, com a esposa, veio com a família toda, tá de férias aqui em Santa Catarina. E cortamos as férias da família um pouquinho, né? É isso aí. Para que o da Gama possa estar aqui no podcast com a gente, no Podplex, falando um pouco da sua carreira, da sua história, dos seus novos trabalhos, falando muito do Cidade Negra, criado lá em 1990, como você me colocava agora. Nós, assim como o Michael Jackson foi o nosso grande suporte da luta negra, do artista negro, sem vez de dúvida o Cidade Negra, assim como foi Originais do Samba, depois o Fundo de Quintal, são uma parte da história da luta negra e do panafricanismo. Então, a minha primeira pergunta para você é, cara, eu imagino a dificuldade de botar o nome de uma banda Cidade Negra em 1990. Verdade. Como é que surge? Cara, primeiramente aí um grande abraço para todas e para todas, né? Para essa galera que vem te acompanhando aí, né? Ao longo desses anos aí, grande mestre Caneta, né? Toda a família Escola Lodum, um grande abraço aí para todos e para todas. E quero mais uma vez agora, né? Compartilhando com o público, te parabenizar, cara, pela sua ação, essa sua atitude, né, de trazer essa grande marca, essa grande referência que é o Lodum. Salve, João Jorge, meu irmão, e compartilhar e envolver a comunidade, envolver a juventude, né, de Santa Catarina, né, criando, dando possibilidades aí de ações sociais e culturais. Parabéns, meu irmão. Obrigado. Parabéns. Obrigado mesmo. Legal. Então, cara, eu lembro, Caneta, que na época tinha uma galera que ficava botando pilha na gente. Pô, por que vocês não gravam pagode? Por que vocês não gravam samba? Vamos fazer sucesso muito mais rápido. Ali em meados dos anos 80, né? Porque a gente começou muito novo, né? E de aquela forma amadora, participando dos festivais que eram produzidos pelas escolas na época de férias, aqueles movimentos que as igrejas promoviam também, eu fazia parte dos grupos jovens também, né? E teatro. Então, era muito envolvido com ações sociais já naquela época, né? Essa foi a minha sorte. No final, né, da Gama, a educação recorta a nossa vida, né? Recorta. É fundante. Total, cara, total. E, paralelo a isso, naquela mesma época, foi quando eu conheci estava nascendo o MNU, eu era muito jovem, né? E tinha uma amiga, uma namorada na época que fazia parte da juventude negra e que me puxou, né? Para conhecer o MNU, que era o Movimento Negro Unificado, né? No final dos anos 70, explode nos anos 80. Exato, explode nos anos 80. E foi ali em 86 que eu conheci, né? Que eu me aproximei mais, já ouvia falar e tal, mas foi ali meados de 85 para 86. E aí, para mim, foi muito interessante, porque quando eu reúno a rapaziada para formar o grupo, que era o Grupo Novo Tempo, depois o Lumiar, e até que a gente chega até a Cidade Negra e tal, e quando eu me reúno a rapaziada, né, o que eu tinha em mente era o seguinte, galera, vamos falar da nossa realidade quanto periféricos, quanto filhos de empregadas domésticas, e quanto pretos, como jovem preto que
vive uma realidade aqui em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e a gente não tinha noção que ia amplificar de uma maneira de pegar o Brasil inteiro e o mundo afora, né? Como a gente consegue chegar à Europa, aos Estados Unidos e tal. Porque quando você fala, você conecta com o Brasil todo, que tem toda essa desigualdade social, racial. Por isso que eu digo que a gente cresce sendo formado numa parte do tempo histórico pelas letras do Cidade Negra. Sim, sim, que eram referência para a nossa vida, porque não era só música, era formação. Era formação, e essa formação eu absorvi exatamente através dos movimentos sociais, dos movimentos negros que eu participei. Então foi minha escola paralela, né? Aí eu vou descobrir sobre Nelson Mandela, sobre Zumbi, sobre Ganga Zumba, sobre Dandara, sobre os verdadeiros abolicionistas. Quer dizer, não absorvi essa informação na escola oficial, foi nessa escola paralela, onde eu ficava... Bolsas, Luiz Gama, que na verdade aí eu vou entender que eram verdadeiros abolicionistas, né? E aí a gente aprende na nossa educação oficial, que era em Princesa Isabel. Depois você vai entendendo toda uma história, né? De que foi um movimento abolicionista desses caras que precisam ter esse reconhecimento oficial nas escolas, que realmente aboliu os escravos, né? Esses grandes doutores naquela época, né? A assinatura da Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, no Rio de Janeiro, ela invisibilizou a trajetória da abolição. Exatamente. A abolição não acontece com assinatura, ali foi legalmente finalizada. A abolição é um processo de construção, de Zumbi de Palmares, a Cotirene, a Qualtune, a chegando a Luiz Gama, André Rebouças e inúmeros homens e mulheres. Zé do Patrocínio, toda essa galera. Que lutaram para construir um país sem escravidão. Exatamente, e aí foi aí onde eu começo a entender um pouco mais e voltar cada vez mais assim, a essa necessidade de ilustrar a história do Brasil através da nossa realidade muito ali em Belfor Roxo, né? Muito top isso aí. E aí eu falava com a galera, vamos falar disso, vamos falar dessa realidade, né? E aí foi muito legal, porque a galera sacou e aí fomos buscando esse caminho, escrevendo as letras das questões sociais, né? Para poder a gente estava entendendo que a gente estava sendo uma voz ali em Belfor Roxo, na periferia. O Brasil pensava que estava só em Belfor Roxo, exatamente. Mas não, pô, explode para o Brasil. E aí explode para o Brasil. Aí isso é já em 1990, quando a gente assina com a gravadora, com a CBS na época, né, que é a atual Sony Music, né? E aí o Sérgio Lopes, que foi nosso primeiro diretor artístico, quando ele volta, chega de Miami, no Rio de Janeiro, para tirar férias, em busca de projetos novos, e aí vê a nossa fita cassete, que chegou até ele através do Bernardo Vilhena, que é meu parceiro até hoje, parceiro da Blitz, do Lobão, um grande escritor e tal, poeta. E aí ele dá essa fita, porque na verdade essa fita partiu do Ricardo Barreto, que era guitarrista da Blitz, que tocou com a gente, fez a fita cassete, aí deu na mão do Vilhena, e aí o Vilhena apresenta pro Sérgio Lopes. Quando o cara vem da gringa, ele vê a fita, ele fala, caraca, é isso que a gente precisa pro Brasil, essa nova estética, é o que tá rolando na Europa, nos Estados Unidos. Visão, né, esses caras de dread, um grupo de preto e tal. Visão, né? Visão mesmo. Visão no mercado futuro. Exato. E o que eles estavam vendo que estava acontecendo, né, fora, qual era a tendência do mercado. Que é identitário. Pop, que era identitário. Você quer ser você. Você quer ser a sua comunidade, quer usar as suas tranças, quer usar seu óculos, seu boné. Sim. É isso, é uma cultura identitária. Identitária, e ele já estava consciente, de vindo de fora, que tudo isso já ser um produto de mercado. Já estava acontecendo, nos Estados Unidos, na França, já está acontecendo, né? Exatamente, aí foi sensacional. Aí quando ele pede para ouvir o repertório, aí o cara enlouquece, aí ouve as músicas e tal. Cara, eu quero esses caras, vou assinar logo um contrato para 3 álbuns. Aí assinou, né? Aí a gente lançou em 91, que foi o Lute para Viver, e com a participação do Jimmy Cliff, que foi nosso super padrinho. Queridão. Paulada, né? Paulada, que explodiu. Foi para Belfor Roxo passar uma tarde com a gente, andar de bicicleta, tomar cafezinho com as nossas famílias. Disso aí, eu me lembro muito bem. Ele chega
a primeira coisa, ele chegou em Copacabana, no hotel, ele já ligou para a gravadora, pediu para a produção, ó, traz um carro aqui, quero lá na periferia conhecer os caras. E aí foi um dia incrível, maravilhoso. Imagino, cara. E aí fez a gente acreditar cada vez mais que a gente estava no caminho certo. E foi um inspirador, assim, e a experiência, a presença dele na nossa comunidade, no nosso álbum. E depois do Bob Marley, ele é a figura mais imponente. Esse estilo de música que nós temos aqui para nós no Brasil, né? Então, ele, Jimmy Cliff, nosso querido Peter Tosh. Esse trio aí é o pilar. Pilar. E aí em 92 que a gente lança o Negro no Poder, né? Eu tenho. Foi um álbum que a nossa empresária, ela comentava com a gente, ó, as rádios estão com dificuldade. Pô, as letras são pesadas. E assim, só o título dos caras, aquela consciência assim, muito racista ou sem consciência alguma do que a gente queria dizer, né? E aí os caras se assustaram, só com o título, Negro no Poder. E por que não? Né? Já que a gente faz parte desse tripé, né? Que é o índio, o branco e o preto, né? Que vieram escravizados para o Brasil e construíram tudo isso aqui, como a gente não vai fazer parte das decisões políticas. Do bolo, né? Da divisão do bolo. A gente ficou fora da divisão do bolo. E da economia, da cultura, exatamente. Da política. E o projeto era esse, a ideia era posicionar a nossa comunidade. Negro no Poder também, porque a gente construiu isso aqui também. A Escola Olodum é uma extensão disso, sabe, né? Porque essa formação que a gente tem ao longo do processo da nossa carreira, eu tenho 57 anos e meio. Então eu tenho muitas influências, né? E uma delas são as letras do Cidade Negra. Então a luta do Cidade Negra, a luta do Ileaê, do Olodum, da Mangueira, da Portela, dos grandes sambistas que nós temos no Brasil, os cantores de reggae, de samba reggae, são aqueles que vão formar a nossa psique do ponto de vista político para que a gente possa pensar alternativas antirracistas. Então, a Escola do Olodum é uma extensão de todo esse trabalho que o Cidade Negra e outros que vieram antes e outros que vieram depois, porque deixa um legado e o legado está aí, porque o que está gravado, e o que está gravado não morre, ele ressurge em tempos em tempos. Então, você está falando do Negro no Poder, eu tenho esse CD, né? Eu tenho CD, então você vê, nós estamos falando de 1990 e nós estamos gravando o podcast em 2024, 25 já. Então, isso é uma extensão, queria poder falar isso para você, que você estenda aos demais companheiros do Cidade Negra, que esse trabalho de usar a fonografia como instrumento de formação política deu certo para vários lugares no Brasil. Para nós, do Instituto Liberdade, o Cidade Negra sempre foi uma referência. Sempre. Na nossa formação da nossa psique política, no nosso posicionamento como homens e mulheres em movimento, antirracistas, na luta antimisógina pelo um ambiente equilibrado, a luta contra a homofobia, ao machismo. Então, nós somos também formados, né? Quando eu falei isso pro cara que criou a letra da música Faraó, que o João me viu falar uma vez que o Olodum ajudou a me acordar com a música Faraó, eu nunca tinha visto os negros como faraós, foi a primeira vez, e ele me apresentou num evento do Olodum, esse cara, e eu me emocionei, e o cara se emocionou e começou a chorar. Ele disse assim, cara, eu nunca imaginei que depois de 40 anos a minha música... isso, essa é a história de Cidade Negra. História viva, né? Depois de 30 e poucos anos, Cidade Negra continua ainda formando, acordando e, que eu acho que é o mais importante, se empoderando frente a um sistema que é cruel, hostil, que é desumano. Sim. Então, Cidade Negra está vivo, porque os embates ainda são os mesmos. A questão do meio ambiente, a guerra, a fome, a violência contra as mulheres, os negros, os indígenas, os pobres, as comunidades ainda nas encostas, sofrendo com enchente, sofrendo sem saneamento. O Cidade Negra está mais vivo, talvez, do que em 1990. É verdade. Fica esse registro para você saber que o Cidade Negra também faz parte, do ponto de vista da formação, do cognitivo, da formação política, dessa estrutura que você está vendo. Exatamente. E a gente sempre entendeu isso, Caneta, de uma forma muito, muito natural, porque... quando a gente começa ali na juventude, por exemplo, eu comecei a fazer parte também dos movimentos poéticos, né? Eu sempre escrevia muitas letras e
e com esses temas variados em que você acaba de abordar, né, que era a questão da mulher, do trabalhador, do negro, do índio. Inclusive no meu segundo álbum, que é o Baixa África Brasil, eu deixo isso de uma forma até muito mais clara, né, compartilhando esses temas, porque a gente tem essa consciência de que a música ela amplifica. Então a gente é essa corrente, a gente é essa função aí do comunicador, né? Então, Mas quando você tem consciência política, né? Sim, que eu tive essa sorte de absorver isso muito novo, inclusive antes de formar a banda. Talvez essa foi eu digo, a grande sorte e a virada também da banda, de vir com essa personalidade, com essa identidade, porque quando a gente forma o grupo, assim, na minha cabeça já tinha ideias para onde a gente ia, quais são os caminhos, planejamento estratégico já mais ou menos estava montado. O que devemos abordar, né? E compartilhar com a comunidade, chamar a atenção da comunidade, seja carioca, brasileira, enfim. Eu consegui entender tudo isso, de que esse seria o caminho. E aí quando a gente consegue gravar, e aí mandando a letra, estamos aí para o que der e vier, cara, o Brasil inteiro se identificou, as comunidades, as periferias se identificaram, e aí a gente chega para o que der e vier. Isso aí, estamos aí para lutar, para resistir, para dar a volta por cima, nesse sentido, a mensagem. Na discografia brasileira essa música. Exatamente. Marcada. E não aí, tem como falar da música brasileira sem tratar disso. Não sem tem tratar como. Cidade Negra. E aí quando a gente chega, na Xuxa, aí chega no Raul Gil. Explodiram. Porra, aí a galera... O bagulho é sério mesmo. Porra, é isso aí. Estamos sendo representados. E os caras estão falando da realidade, né? Em programas tradicionais, de poucos negros. Exatamente, uma coisa estética também. Porque naquela época... Bingo, perfeito, cara. Tanto que a gente sempre acreditou que a gente estava vindo na contramão em termos de mercado da música, porque a gente veio da época do boom do rock and roll. Sim. E não tinha uma galera fazendo reggae. Tinha ali o Laz, Matumbi na Bahia, sim, o Edson Gomes ali, né, dando seus primeiros passos também. E tinha os artistas da MPB, né, como o próprio Gil. Sim, né? O Gil é a nossa grande referência em termos do reggae. Isso aí é fato. O cara que apresentou o reggae pra gente quando ele vem de Londres, né, do seu exílio. E aí, aí ele fala, olha que eu vi lá em Londres e tal. E aí a gente começa, vamos nesse caminho aqui, da música, da poesia, da estética. Então foi muito legal, assim, sabe, de entender esses caminhos, seguir e poder compartilhar e entender e fazer o mercado entender que era um produto de venda, né? Isso que foi muito legal, a gente fazer a comunidade se identificar esteticamente, politicamente, na questão social, e ao mesmo tempo mostrar para o mercado que é vendável, que você pode gerar emprego com esse projeto, com esse trabalho. Então, cara, são vitórias, né? Vitórias. E essa mentalidade, né? É interessante a gente pensar que aqui no podcast tem outras pessoas, a família do Da Gama, tá o Fabiano lá no fundo que comanda o podcast, tá o Fran Lima também, que é um dos nossos produtores. Mais uma vez prova pra gente, né? Agora eu tô olhando para vocês, que é o que nós conversávamos na reunião de sábado, como essa formação pan-africana, ela é capaz de entendida, introjetada, projetar isso que o Da Gama tá falando agora. Porque agora ele toca num lance que também foi sugênere a criação do Cidade Negra nos anos 90, porque é nos anos 80 que nós, do movimento negro, estamos copiando os grandes movimentos americanos, o Black's Beautiful e o Black Power. Sim. Então, quando você tem uma banda, você toca num ponto que a gente toca aqui constantemente, que é da estética. Quando você tem uma banda esteticamente black, com cabelos, com roupas, vocês... talvez o movimento negro não compreenda isso que eu compreendo, ou seja, vocês fortalecem do ponto de vista estético, porque estão ocupando os lugares
mais privilegiados da sociedade brasileira, que era a Xuxa, Raul Gil, Faustão, né, os grandes shows, de empoderar outros com a sua estética negra. Perfeito. Cara, isso é... Vitória. Sim. Vitória. Isso aí é uma vitória, cara. Uma vitória. Porque você tá num lugar mais concentrado da elite branca, o de estereótipo eurocêntrico, ao ponto que a Xuxa só tinha paquita loiras. Ressalva-se a Bombom, que veio lá no final para dizer, temos uma. Sim. Né? Para dizer que não tem num país que tem mais de quase 60% de população africanizada. Então, essa outra ponta, e você devia escrever sobre isso. A gente vai falar aqui rapidamente, você também é palestrante e vai palestrar no Black Summit, vai cantar no tributo a Michael Jackson aqui, vai abrir o show do Léo Blanco, que é o cover do Michael Jackson argentino, mas eu queria sugerir que você que é escritor e palestrante, que você possa escrever sobre isso. Não só a história do Cidade Negra, mas as pautas políticas do Cidade Negra, que são pautas políticas pan-africanas. Total. Eu acho que esse livro vai ser E se eu tiver uma, eu faço prefácio aí, se dessa uma. Existe projeto, né? Eu acho que esse livro, das pautas do Cidade Negra, ele vai explodir para essa luta pan-africana moderna no Brasil. Vai ser um grande contributo para a compreensão dos anos 80, 90, até esse tempo do agora. Sim, há esse projeto aí, né? De qualquer momento, realmente, pôr em prática. Eu acho que vai ser sucesso. E mais, isso não é postura de todos os irmãos e irmãs que chegam na glória do sucesso, né, do capital, da cultura, ou sobreviver da cultura, né? Isso literalmente é para artistas que foram formados no panafricanismo. Bacana, bacana. E, nossa, para mim seria uma honra ter esse prefácio aí, né? Um material tão bacana aí de poder compartilhar um pouco aí da experiência, da história pra galera. A escola vai estar aberta também, fazer o lançamento aqui em Florianópolis, fazer um lançamento bacana. Vambora, eu acho que é um livro que a gente precisa saber essas pautas do Cidade Negra, né? Sim. Acho que essa história é bacana contar para figuras como a sua pequena, que vai fazer 9 anos. Não, com certeza. E eu acho que a minha vida, assim, acho, naturalmente se funde com a história da cidade, com a história da música, né? Porque quando eu reúno a rapaziada para fazer música... Vai fazer 10, é isso? Vai fazer 10? Ah, tá. 10 aninhos. É quase uma moça, né? Júlia Gama. Tá participando do meu terceiro álbum só. Júlia Gama vai fazer 10 anos. Eu quero corrigir aqui, viu, Fabiano? Não é 9. 9 ela já ultrapassou. 10 anos. E tá participando do meu terceiro álbum. Quase uma adolescente, quase. Tá cantando na faixa Baixa um Sorriso, nesse meu novo álbum que eu lancei agora há um mês atrás. Sinal de Paz. Tá lá soltando a voz. Vai levar o legado do pai avante. Dar continuidade. E essa é a nossa missão, né? Sim, perfeito. Mostrar os caminhos para eles continuarem. Até porque do outro lado eles financiam os filhos para assumir os lugares dos pais e dos avós, né? Só você vê a política, a indústria do agronegócio, as grandes fazendas que eram escravocratas. É isso. Então, por que não na cultura, por que não na arte, por que não na ciência, os nossos filhos na luta assumirem com muito mais qualidade, porque eles estão potencializados com uma inteligência muito mais potencializada em decorrência dos canais, dos recursos de hoje, né, das alternativas, está tudo aí na mão. Imagina ela com 15 anos, será uma bomba relógio. Porque aí muita informação, muito panafricanismo, muito Cidade Negra, será uma bomba relógio. Não, então, tudo isso, todo esse material humano, unindo com a tecnologia, né? Então é potente. E a gente tem muito, graças a Deus, a gente tem muito material, né, cara, pra gente explorar não só essa parte da ciência, mas na sétima arte, né, enfim, na poesia, na literatura, enfim, na moda, né? Então é impressionante, assim, o que a gente tem. Se tratando de moda, não tem como você passar pelo Egito Antigo, né? Ali onde estavam todos os arquétipos da moda, da beleza. Estive lá em 2023. Porra, sensacional. É o meu sonho, Falou em moda, já me entregaram aqui que tem um modelo ali introjetado dentro dele mesmo, meio sofrido aí dentro dele. Fala dessa linha aí do modelo aí do da Gama.
Esse modelo a gente quer ver para fora. Não, e jogador de basquete também. Eu frustrado. Jogador de basquete. Essa é boa. Essa é boa pro Edson, que é um outro jogadorzinho também, merrequinha de basquete. Tá ouvindo isso aí, Edson? Olha aí. Mas essa experiência foi muito, né, lá atrás, assim, muito novo. Tem um amiga lá do Rio, né? Que são estilistas e que às vezes faziam seus eventos, né? Aí me chamava para ir desfilar, para botar uma roupa, para fotografar, o seu biotipo é bom, né? O seu biotipo é bom, uma estatura acima da média, dread, negrão, acho que tem que investir, não tem tempo. E aí não, assim não tem tempo. Tem os modelos velhinhos aí de 70 anos que estão lá. Modelo é modelo, né? Por isso que eu falo, é modelo. Né? Modelo é uma criança, pode ser um idoso. Né? E todo mundo compra. E depende também, galera. Não precisa ser magrinho. O modelo hoje, graças a Deus, tem o plus size aí. Estourando. Que está aí também, graças a Deus. O mercado entendeu também que os gordinhos pessoas também especiais também desfilando. Tem seus espaços. Graças a Deus, a gente está vivendo uma época muito bacana dessa questão que é a diversidade, né? A inclusão da diversidade. A inclusão. Que é a luta dos últimos 40 anos. Né? Exatamente, é o resultado dessa luta aí. Exatamente. Por isso que eu fico chocado assim, quando eu vejo umas pessoas criticando, e às vezes um dos nossos mesmo, né, sobre a questão do movimento negro, a existência, e não entende que o que eles têm hoje, os acessos que eles têm, se eles não estão, mas seus filhos estão dentro da universidade, eles têm que entender que é fruto do trabalho do movimento negro. De Caó, de Abdias do Nascimento, foi o nosso primeiro senador, né, nosso primeiro deputado federal negro que ficava lá no Senado gritando sobre a gente. É o segundo Zumbi de Palmares brasileiro. Exato, o Abdias Nascimento. Exatamente. Escritor, político, professor, primeira política de cotas no Rio, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Incluiu o nosso povo preto no teatro, através do Teatro Experimental do Negro. 1947, 47, olha a visão do cara. Teatro Municipal em São Paulo e no Rio, trazendo o Imperador Jones, né, de Eugênio Nil, né? Foi exilado do Brasil e é talvez uma das mentes. Eu tive o grande prazer de estar com a Abdias vários momentos. Eu tenho um livro dele lá assinado lá, tem um presentinho. Agora no Quilombo dos Palmares, a Fundação Palmares me leva pelo segundo ano para universidades e para Palmares. Certo. A gente plantou em 2011, eu estava como a única pessoa de Santa Catarina convidada para aquelas 500 convidados para jogar as cinzas do Abdias Nascimento no Quilombo dos Palmares que ele deixou como testamento. Eu me emocionei, porque tá lá a imagem dele, bati uma foto, fiz filmagem. A árvore tá gigante, cara. Era só cinzas e plantamos uma árvore. A árvore tá gigante, assim. Tá um banner dele, você se emociona. Abdias, né? Que era um gigante, né? Continua gigante. Era um gigante, cara. Esse daí era um gigante. Continua gigante. Gigante, referência. Literalmente, quando fala da árvore. É nome aqui na Escola Lodum Sul, porque foi um cara também que ajudou a nos formar. Ele nunca me chamou, era o único cara que não me chamava de Marcos Caneta. Ele achava que eu era parecido com os Black Panther. Porque 3 vezes que ele me viu era inverno. E eu tinha um capotão que durou por 10 anos, acho. Até aqui no joelho preto, eu botava chapéu, tal, de óculos, ele me chamava de Black Panther. Então, eu fiquei feliz de ser convidado e poder estar lá. Nossa. E fazer um privilégio, né? Homenagem. Um privilégio, né? Poder estar perto do Abdias, ter tido esse momento. 4 ou 5 vezes. Então, e essa nossa formação da Gama, ela tem que servir para alguma coisa. Sim. Porque alguns irmãos nossos, irmãos e irmãs, não entendem que não é uma questão de mimimi e também não é uma questão de privilégio. Eu li de 29 para cá, do dia 29 de dezembro para cá, até ontem, mais de 500 páginas. E eu voltei a ler o último tomo do livro A Escravidão, do Laurentino Gomes, que são 3 tomos, que somam 1.500 páginas. Somam 1.500 páginas nos 3 livros, foram um por ano. E eu voltei a ler os últimos 4 capítulos do livro e eu chorei de novo. Porque o que fizeram com os negros e com as negras, com os indígenas, no processo de escravidão, talvez na humanidade recente não teve um processo tão duro e tão longo de desconstrução do outro como pessoa, como gente. Mas
O que fizeram na pós-abolição, eles achavam que em 2012 não haveria mais negro no Brasil, só haveria brancos e mestiços, e importaram italianos, alemães, pagando. Projeto do embranquecimento. Aí, então, né? se os irmãos e irmãs nossos, que hoje fazem sucesso, não compreendem esse processo, não sofrem com isso, não deixam um legado para o futuro, que é respeitar a ancestralidade daqueles que vieram antes e que lutaram para que a gente pudesse ser livres e ter essa chance de criar uma cidade negra, de montar a escola do Lodum, vocês não ajudam em nada a causa negra no Brasil, porque o racismo está aí, ele predomina em toda a nossa vida, do nascimento à morte, Sim. ao emprego, ao aparecer na televisão, ao melhor salário. Então, e não é nós falando, são os dados do IPE, do IBGE, são os dados do OEA, da ONU. Então, se o cara não se conscientiza nem com isso, você vê o Elon Musk, na posse do Trump, ao qual ele é o maior financiador, também será, faz aquele gesto ali, será ministro, o cara põe a mão aqui ali do e Hitler, faz um High Hitler, pô, absurdo, pro mundo todo. O sul-africano que ele é absurdo, nazista. Cara. Então, ou a gente se levanta... Fiquei chocado com aquilo ali. Claro. Fiquei chocado, meu Deus. E aí, Caneta, por isso que está explicado, porque há essa grande morosidade em relação à Lei 10.639. Porque que é de 2003. Porque se tudo se resolve a partir da educação, né? Bingo. Com a lei, de fato, sendo implantada a partir da educação das nossas crianças, com certeza o quadro naturalmente muda. Naturalmente, tudo que está sendo falado aqui vão absorver através dos ensinos. Por isso que e aí vem o empoderamento. Por isso que esfreio. Aí vem o orgulho de ser preto, de ser preta, por causa da autoestima, porque começa a se reconhecer, começa a se ver de uma forma muito positiva. A gente entendeu, a gente entendia que assim, somos pretos filhos de escravos, não de pessoas escravizadas, filhos de escravos. A gente já entendia que como se os pretos nasceram escravos, né? Não, eram reis e rainhas, exatamente. E aí isso foi negado pra gente. Então, aí acaba que a gente também não tinha uma grande referência do que eu quero ser, né? Não desmerecendo, né, umas profissões menores, né? Mas normalmente o menino da comunidade ele quer ser um pedreiro, não desmerecendo, quer ser ali sonha em ser babá, sonha em ser um mecânico, um motorista, ok. Mas você pode pensar em coisas galgar outros espaços. Tentar ser um arquiteto, um engenheiro, porque a engenharia faz parte da nossa história, né? A construção do Egito, da pirâmide, está tudo ligado ali à matemática. São os primeiros arquitetos, os primeiros matemáticos, primeiros filósofos, primeiros médicos. Então imagina a gente sabendo de toda essa história quando criança. Cara, você vai querer ser isso. E aí onde é bem clara a questão da negação da Lei 10.639. A resistência de não implantarem, entendeu? Por isso a gente precisa que os nossos irmãos e irmãs que têm lugar de destaque numa sociedade que é altamente racista, que possam se posicionar. Né? Você não precisa ser um militante como eu sou, como o da Gama Ema, você pode se posicionar. Exatamente. E pensando nos seus filhos e seus netos. Perfeitamente, que serão absorvidos por esse sistema racial. E mais, tratando da tua fala, que não é nenhum problema, eu fui desentupidor de esgoto, fui servente pedreiro, fui auxiliar. Eu fui pintor de automóvel, trabalhei no carro do porto, carregava 70 quilos na cabeça. Não é graças a Deus, desprestígio para ninguém. Jamais. Mas o racismo impõe isso como algo normal pra gente. Como a única opção, né? Isso. O garoto não nasce em Belfort Roxo, hoje está um pouco diferente, que algumas políticas implementadas pelo Lula de 2003 para cá acabaram construindo alternativas e mudanças na vida da população negra. Principalmente na nossa presença nas universidades, que é fundamental. Universidade, IFSC, na educação. Então, hoje ele já tem outros sonhos. Mas o que é natural é que o cara possa sonhar em ser aquilo que ele se adapta a ser. E não a imposição racial, que impõe também a questão econômica, o cara ter que viver, sobreviver e construir a sua família a partir daquilo. Parece uma casta, como tem na Índia, né? Que eu sempre falo, no Brasil há castas. Essa não está determinada no papel. Mas socialmente falando, na prática, há castas. Há lugares que você não vê um negro, você não vê um indígena. Há lugares que você não vê um mestiço. Há lugares que eu participo e que
por eu ser um cara hoje potente em Santa Catarina há muito tempo, no Sul, que eu fico olhando e digo, caramba, cara, nem sabia que isso existia. Eu sou um cara com 50 e poucos anos, viajado, eu nem sei como que é aquilo que os caras estão comendo, o que os caras estão bebendo, que eu nem, para ver que mundo é esse que a gente nem sabe que existe, cara. O que sobra pra gente, o nome é isso, é o que sobra. É o que sobra. Né? Então, o Cidade Negra, a Escola Olodum, o Ileaê, que vovô é um cara que eu tenho um alto respeito pelo vovô, porque eles também criam uma máxima, né? Eu acho também que Cidade Negra tem grande influência do Ileaê. Vailda, né? Porque... Manhilda. Isso, Manhilda e o Ileaê, de um modo geral, porque são várias pessoas, mas que estão ali, a mãe do vovô e o vovô à frente do processo, que em 74 eles criam um bloco só de negros, porque os negros em Salvador, na cidade mais preta do mundo, fora da África, só podiam carregar a corda ou tocar os bumbos, cara. Sim. Em Salvador, no carnaval. Então os caras criam, e pior, criam o Ileaê e aí passa a ser criticado pela mídia baiana como racistas. Só que doidura, né? Só que o Ileaê cria algo que eu tenho uma sala aqui na Escola Odum com o nome do Ileaê, em decorrência disso, porque o Ileaê é a referência dos anos 70 para essa nova luta pan-africana no Brasil. É ele que dá o tom até hoje. O Ileaê é uma grande referência, é algo ainda inexplicável que o Ileaê fez e faz lá no Curuzu, na senzala do Barro Preto, que eu tenho o prazer de, quando estou em Salvador, estar lá para aprender, tocar o toque sagrado. É isso, me nutrir com aquela raiz africana que tem lá no Curuzu, né? E voltar mais forte para essa luta tão dura aqui no sul do Brasil, né? O nazifascismo cresceu mais de 300%. Mataram quase 80 mulheres no ano passado em Santa Catarina. Os negros ainda vivem em condições subalternas. Os espaços de poder são ainda embranquecidos. Nós estamos há 90 anos. Há 90 anos. Sem eleger um deputado ou uma deputada de cor de descendência africana. Há 90 anos. São 40 a cada 4 anos. E nós estamos há quase um século sem eleger ninguém, cara. É muito sério. Você sabe, quando você fala da diversidade, você fala das questões étnicas, você fala da questão de sobrevivência de grupos que são... Hoje nós somos 25% da população de Santa Catarina, mas o processo de embranquecimento e as imposições regionais que vão colocando na cabeça das pessoas que você tem que eleger alguém da região, o processo étnico, que você poderia eleger um homem ou uma mulher de descendente de africano para pegar a fatia do bolo que é nosso direito. Então o vereador Maci Souza, que é nome aqui também na escola, eles estão fazendo um estudo dos últimos 10 anos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. De quais emendas foram para qual lado. Em 10 anos não tem uma única emenda para o movimento negro ou para a luta negra. Para cachorros tem mais de 30%, para animais. Mas para os negros ou para os indígenas não há uma única emenda que saiu da Assembleia Legislativa de Santa Catarina nos últimos 10 anos. Nossa. Então, o que nós falamos aqui, que parece ser absurdo, mas o Pod Black é para isso, é um genocídio, cara. Nós estamos falando de genocídio da população negra, da população indígena e do fortalecimento, é isso, claro, e o fortalecimento de uma identidade que foi privilegiada. Porque nós reconhecemos o contributo dos europeus em Santa Catarina. Nós reconhecemos, nós não somos ignorantes. Nós não somos o outro que não reconhece o nosso contributo. Porque nós já estávamos aqui quando eles chegaram. Porque os europeus chegaram aqui no século XIX. Não, do século XIX, 1824, é a primeira colônia alemã em São Pedro de Alcântara. Mas eles já chegaram com passagem, chegaram aqui com terras, chegaram aqui com recursos. Tudo isso o Estado bancou, cara. Para mais de 80% desses. O Estado que era um projeto, né? Fez campanha na Alemanha. E italiano era pouco, eles queriam mesmo era alemães. E fizeram campanhas para seguir o projeto que foi construído na abolição
que ali para 2012 não haveria mais negros no Brasil. Frustração para eles. A ironia do destino, nós somos 56%. Para quem ainda não entendeu nada disso que eu estou falando. E deixar claro, né? Não são falas nossas, segundo o IBGE. Pronto, a ONU, IPEA. Tem que deixar bem claro, porque não é pessoal, a gente está seguindo as informações do IBGE. E que povo é esse, né, da Gama? Para a gente encerrar, que povo é esse que consegue atravessar 350 anos de escravidão, consegue passar por uma abolição sem nenhum investimento do Estado aos ex-escravizados, que se constituem nos lugares mais inóspitos da sociedade, que vão trabalhar nos lugares menos remunerados e com menos qualidade de saúde e com menos referência para a sociedade, e se torna uma potência na música, nas empresas, uma parte na política, na economia, na a gente vem dessa resistência, né? A gente é um povo de resistência e a gente vai, graças a Deus, a gente vai galgando nas nossas histórias, né? Talvez seja esse o caminho que a gente consegue dar essa volta por cima e seguir novos caminhos e criar novas possibilidades para as novas gerações, né, cara? Historicamente é um legado. Esse projeto Baixa África Brasil, meu segundo álbum, que eu lancei em 2017. Já começa falando das obras foi quando eu ouvi de um anúncio da ONU que de 2015 a 2025... Parece um Moro. Parece um muçulmano africano, norte da África. Aí, ó. Total. Parece o Moro, né? Tá bonito nessa foto. Então, literalmente parece o Moro, hein, cara? Olha aí. Caramba, show de bola. Não sei se era essa a intenção, mas foi idêntico. Foi natural aí. Mas aí, em 2015, que é quando eu tive a ideia de lançar o nome Brasil, África e Baixada, que veio Baixa África Brasil, foi quando, em 2017, foi quando em 2015 para 2016, a ONU tinha anunciado, né, que a gente estaria entrando no decênio, na década da consciência negra, e que era uma homenagem que a ONU estaria fazendo a toda a contribuição africana no mundo. Aí foi onde eu tive essa ideia de lançar esse álbum, trazendo algumas imagens da Baixada Antiga, de construções que foram feitas por mãos escravas na época, né? Tem aqui umas fotos, umas referências de lá da periferia, né? Lá do Rio de Janeiro. E faço uma homenagem aos compositores do reggae brasileiro nesse álbum, onde eu regravei alguns compositores da história do reggae brasileiro, né? Que aí tem aqui o Edson Gomes, que eu regravei. É lenda. A rapaziada do Planta e Raiz, Celso Moretti, de BH. Então, são nomes que... Tribo de Jazz são nomes que fazem parte dessa história, que chama a atenção da história africana, a história de resistência social, através do reggae. E é onde eu trago no repertório essa rapaziada aí, desse projeto Baixa África Brasil, né? E chamando um pouco da atenção também, né, da sociedade sobre essa homenagem que a ONU estava fazendo à contribuição africana no mundo, né? Que é a década da consciência negra. Sim. Então, essa foi a ideia de trazer o nome e chamar a atenção e mostrar para a galera, ó, estamos vivendo esse decênio, então, o que podemos construir, já que a ONU está apresentando essa deixa, em termos de projeto, em termos de educação, enfim. Várias possibilidades estão aí, através desse reconhecimento da ONU, sobre a história dos nossos antepassados e atuais, e de que forma a gente podemos explorar, né, esse decênio. Então, foi a ideia de trazer o nome e poder ter essa fala. Show de bola. E aí agora, Sinal de Paz foi lançado, que está aí em todas as plataformas, né, com a participação maravilhosa da rapaziada de Chimarruts, do Mascavo, Evandro Mesquita, Edu Ribeiro, tem um nome, regravei uma do Jorge Versilo, uma canção que eu fiz a participação com ele no primeiro álbum dele, há 30 anos atrás. Júlia Gama, minha caçulinha, que está participando aí também na faixa aí, Basta um Sorriso, querida, linda.
Canção com Zabelê também, Henrique Magia, né? Zabelê, que é filha do Pedro Gomes, parceria com ela também, enfim. A lenda, né? Tem um time bacana aí nesse projeto aí atual, e já comecei lá para São Paulo, né? Pelo Sesc Belenzinho, fizemos o lançamento lá, um show com participação do Edu Ribeiro, agora em dezembro, e agora fevereiro, início, né? Levando esse novo show para o Rio de Janeiro, em Copacabana, dia 6, e dia 6, que é dia, por coincidência ou não, que é a data do aniversário de Bob Marley. Né? A gente está fazendo esse lançamento no Rio, dia 7, em Piratininga e Niterói. E dia 22, se Deus quiser, aqui em Floripa, trazendo esse novo show, claro, o meu sucesso em parceria com o Cidade Negra e alguns clássicos jamaicanos aí para a galera curtir. Então, eu queria que você, a gente finalizar, você falasse um pouquinho aí com a expectativa do show com tributo a Michael Jackson, essa figura que é referência para você, para mim, para outros artistas e quem gosta de música boa e de compromisso também com a sociedade, né? Que o Michael Jackson deixou um legado. Qual é a tua expectativa com o tributo a Michael Jackson? Que é o primeiro, viu? Santa Catarina é o primeiro aberto ao público, gratuito, que você vai abrir com a sua banda e com a participação do Popó. É o primeiro na história de Santa Catarina. Pô, bacana demais. E minha expectativa é muito grande, né? Poder participar de um evento desse, de um cara que foi meu grande mestre, né? Não só em termos da estética, de querer ser pretinho, bonitinho e tal, mas também essa coisa da dança, de querer ir pro palco, da música, de poder representar, de falar da nossa realidade através da música. Então, participar de um projeto desse, onde tem esse tributo desse meu grande mestre, então é fantástico, maravilhoso, e quero também poder ter um pouco dessa fala, de mostrar, inclusive, para a juventude de catarinense, o quanto Michael Jackson foi uma influência muito grande assim, na minha vida, assim, como pessoa, como preto e como artista. E você também vai falar, né? A gente tem um Black Summit, né? Que são 4 dias antes do show, serão 4 dias de palestras. Então, o da Gama também, que é escritor, que é palestrante, vai trabalhar. Então, né? Tá vindo para Florianópolis o mês que vem para trabalhar bastante. Né? Vambora. Eu digo que deixar ideia e reflexões. Bater papo, compartilhar um pouco da experiência da minha vida para essa molecada, que eu digo que eu gosto de ter uma fala para esses jovens que na sua maioria vive uma realidade a qual eu vivi no passado. Então, quero mostrar para eles que existem caminhos, existem possibilidades, existe saídas, né? Saídas. A gente tem história, a gente pode seguir de uma forma muito positiva na vida, crescer de uma forma muito positiva. Então, já que deu certo para mim, então quero compartilhar com eles também os caminhos que eu acredito que possa dar certo para eles também. Então, e essa é a nossa missão, né, irmão? Estamos na missão. Levar o legado dos nossos orixás, dos nossos ancestrais. É isso aí. Isso aí não é nem um legado, é uma honra, né? Uma honra de verdade. Trazendo esse axé pra galera. Seja sempre bem-vindo. A Escola do Lodum está sempre aberta. Amém. Finalizamos o nosso podcast Papo Black com Marcos Caneta, com a participação especial aí, muito honrosa, né, do Da Gama, criador do Cidade Negra. Valeu, um abraço. Ó, e Da Gama Oficial, DAGHAMA. Fala de novo lá para nego ficar ligado. Apesar que o Fabiano pode colocar também, né? Mas fala de novo aí então, pra gente. Me segue no Instagram, Da Gama Oficial. Da Gama Oficial, vamos pra cima. Tá? Bora. Valeu Fabiano. Um abraço. Axé.